Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Carreira, proprietário da imobiliária QBN, e hoje nós vamos iniciar um quadro que chama-se Conversando com o Especialista. E nesse primeiro quadro nós vamos conversar com a doutora Renata Fiore, advogada, coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Direito, tem escritório de advocacia especializado na área civil e especial a área do direito imobiliário. Doutora, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de fazer algumas perguntas que são as dúvidas mais corriqueiras nesse mercado imobiliário. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a confiança por você ter me convidado, pela sua equipe e pela seriedade do trabalho de vocês. Legal. Vamos lá? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre locação. Quais são as espécies de contrato de locação? As espécies de contrato de locação, usualmente, que são veiculados pelas imobiliárias, a gente fala sobre a questão da lei de locação, né? A lei do inquilinato, como usualmente ela se relaciona. Então, nós temos aí a modalidade de residencial, não residencial e contrato de temporada. São essas modalidades. As demais modalidades que a gente encontra na legislação, no Código Civil ou em leis especiais, por exemplo, uma vaga de estacionamento, aí não são regidas pela lei de locação, lei do inquilinato. Certo. E com relação ao prazo de locação, o que a lei permite? A legislação sobre maneira A que nós estamos tratando, que são as locações de imóveis urbanos, o artigo 3º da legislação, ele permite que nós tenhamos aí um prazo aleatório, ou seja, que ele pode ser definido pelas partes. Isso tem que ser veiculado em contrato e amarrado no contrato. Então, usualmente, o que é mais corriqueiro é que nós utilizemos os prazos de 12, 24 e 30 meses. Esses são os prazos que são mais comuns dentro da locação residencial. O que se difere um pouco quando a gente fala sobre a relação contratual quando envolve comércio. Normalmente, esses prazos são mais longos. O que a gente precisa também estabelecer como um critério muito absoluto pela legislação e ter esse respeito é com relação aos prazos superiores a 10 anos de contrato que precisa da vênia conjugal, ou seja, que se a pessoa for casada, os proprietários casados precisam assinar ambos o contrato de locação. Isso é fundamental para a validade do contrato. Doutora, e com relação às garantias, qual é a previsão da lei? A legislação permite que nós tenhamos aí o seguro-fiança, né, o fiador, nós temos a questão do depósito, né, em garantia, a cessão fiduciária de cotas de investimento e também no mercado está sendo muito utilizado a questão do título de capitalização, né, então isso também dá uma garantia para o contrato. São as garantias, ou seja, aquilo que vai garantir um eventual inadimplemento do contrato. Certo. E eu posso rescindir um contrato antes do término previsto por ele? A gente precisa verificar as disposições contratuais que dizem respeito a isso. Sobremaneira, a questão da multa contratual. Então, o prazo do contrato, se eventualmente a parte quiser rescindir ele antecipadamente, precisa verificar qual foi a multa ajustada pelas partes. Se houver multa, precisa estar convencionado se eventualmente os proprietários vão abrir mão dessa multa ou não. Normalmente se coloca uma multa até mesmo proporcional ao tempo de locação. Entendi. E doutor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa veio para Santos porque ela foi transferida para trabalhar aqui na cidade, ela alugou um imóvel e de repente ela foi mandada embora ou ela rescindiu o contrato com essa empresa. Como que fica essa situação? A hipótese de você denunciar o contrato por essa questão, pela transferência. Então, se comprovado que se o locatário ele alugou o imóvel porque ele veio transferido ou porque ele vai ser transferido, se ele devidamente comprovado pela empresa, ele pode denunciar o contrato e pedir a rescisão antecipada e aí a legislação acoberta para que não tenha pagamento da multa. Ok. E eu queria falar um pouquinho também sobre venda. Um imóvel que não tem a escritura, ele pode ser vendido? Esse é um assunto muito bom, principalmente aqui em Santos, que a gente tem bastante imóveis irregulares, né? E que normalmente a gente
apresenta uma escritura que é de cessão de direitos. Então existe a escritura, mas só de cessão de direitos, ou seja, eu dou o meu direito para outro exercê-lo. Eu não tenho a escritura definitiva do imóvel. Nesse caso, é possível realizar a venda, o que vai dificultar eventualmente um possível financiamento, né? Que aí é outro assunto. Mas é possível vender, só você não consegue possivelmente fazer a escritura definitiva porque você não tem a propriedade. Então são duas questões diferentes, propriedade e posse. Então você tem a posse do imóvel com todos os seus direitos constitucionais previstos, mas você não tem o direito de propriedade. E doutora, como regularizar um imóvel que tem apenas a matrícula da cessão de direitos? Oriento que a pessoa que tenha esse imóvel sem regularização de matrícula definitiva, que faça e procura um advogado especialista na área para que faça a regularização através da adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória, ela é exatamente quando nós não temos a propriedade definitiva, na escritura definitiva, a propriedade do imóvel. E através de uma sentença, e somente através de uma sentença judicial, é que você consegue uma carta de adjudicação para fins de matrícula definitiva. Somente assim. Legal, doutora. E para encerrarmos hoje, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de quais são as certidões necessárias para a venda de um imóvel. As certidões necessárias, que normalmente as imobiliárias, né, solicitam aos clientes, até para que a gente possa dar maior segurança na venda. Então são as certidões cíveis, trabalhista de primeiro grau, trabalhista de segundo grau. Nós pedimos também Justiça Federal de primeiro grau, de segundo grau, cartório de protestos, a certidão negativa do imóvel, para ver se não tem nenhum tipo de penhora. Também solicitamos a certidão negativa de IPTU e, se for imóvel, um apartamento que tenha condomínio, a certidão negativa de débitos do condomínio. Entendi. Doutora, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, e eu gostaria de deixar aqui registrado um novo convite para a senhora, caso a senhora possa vir, para esclarecer mais algumas perguntas, porque é cotidiano, sempre a gente recebe perguntas pelas nossas redes sociais, a gente sempre tem pessoas que ligam para a gente perguntando, tirando suas dúvidas, e eu gostaria de deixar aqui um novo convite para que a senhora venha novamente nos visitar. O convite já está aceito, pode contar aí com o nosso apoio do nosso escritório, e sucesso para vocês, porque eu acho que isso é fundamental, tirar as dúvidas dos clientes e manter a informação integral daquilo que precisa ser para fins tanto de locação como de venda. Perfeito, doutora. Pessoal, encerramos por aqui hoje e os nossos contatos estão aqui embaixo, nossas redes sociais. Se puderem, curtam, deixem um like e compartilhem. Um abraço. Curtiu? Então deixa o like.